Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sexto episódio do nosso Young Podcast, um espaço de debates criado, concebido e pensado para você que é gestor ou gestora universitária, professores, estudantes, mantenedores, investidores ou simplesmente apaixonados pelo mercado da educação superior, daqueles temas que são mais relevantes para a gestão de uma universidade nos dias atuais. Como você sabe, eu sou Rodrigo Buê, eu sou sócio do grupo Somos Young, o grupo que congrega as marcas Young Relationship, call center líder de mercado da sua captação de alunos, a Brandil Consultoria Educacional, a Cobra Fix, o call center líder de mercado na cobrança da sua inadimplência, além do Young Pay, do Ubank e do Young Sports. E além dessas empresas, o nosso Young Podcast tem a honra e a alegria de agradecer ao apoio institucional da ABRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias do Ensino Superior, e da Fundacred, CRET Educacional. Sem essas duas instituições, o podcast não chegaria até você. Ao longo desse último ano, aqui no Young Podcast, nos 5 episódios anteriores, nós conversamos sobre diversos aspectos importantes para as lideranças e para as autoridades que trabalham nesse segmento. Ao longo desses episódios, nós tratamos, por exemplo, todas as mudanças relevantes que aconteceram em 2023, principalmente aquelas relacionadas a 2 pontos mais destacáveis. O primeiro ponto é finalmente o fim da pandemia e uma noção mais clara dos efeitos que a pandemia trouxe como aprendizados, como limitações, como restrições conhecidas como quebra de resistência sobre o padrão de comportamento do consumidor, principalmente naquilo que diz respeito aos investimentos de longo prazo, como é o caso de investir numa instituição de ensino superior não gratuita. E o segundo pilar de grandes mudanças de 2023 é a nova composição do Ministério da Educação. A gente sabe que muda o governo, mudam os escalões principais do Ministério da Educação e, com isso, não apenas a filosofia, que neste caso muda 180 graus, mas principalmente o acúmulo de decisões regulatórias que nós precisávamos resolver, e ainda precisamos, diga-se de passagem, depois de 5, 6, talvez 7 anos em que tivemos atuações do Ministério da Educação um pouco mais discretos, um pouco mais contidos e dando a entender ser um pouco mais favoráveis ao livre mercado. Agora, os temas principais de regulação estrangularam o mercado e precisaram ser debatidos nesse novo governo. E isso agitou muito o nosso ano de 2023, como a gente vai fazer aqui uma pequena retrospectiva. E para ser justo, como diz aquele ditado, dar a César o que é de César, a gente gravou o segundo episódio do nosso Young Podcast, o terceiro episódio do nosso Young Podcast, com a secretária Denise, secretária do SESU, Secretaria de Ensino Superior do MEC, no qual ela trouxe um olhar para nós de como este novo Ministério da Educação enxerga o segmento, pensa o setor e identifica os problemas. E para ser muito justo, professora Denise, que está nos ouvindo aí muito provavelmente, tudo que a professora Denise disse que provavelmente aconteceria no primeiro ano de governo, agora, 27 de dezembro, quando nós estamos gravando esse episódio, aconteceu. Fato interessante é que até eu mesmo, depois de perceber isso, voltei a assistir o terceiro episódio para ver se eu aprendi um pouco mais do que vai acontecer nos próximos 3 anos, porque, pelo jeito, a professora Denise é um quadro técnico que, além de muito competente, efetivamente tem conseguido entregar aquilo que ela veio aqui conversar conosco. Então é imperdível, o terceiro episódio do Young Podcast, professora Denise, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, veja, para você conferir o que de fato ela falou e se ela realmente entregou o que ela prometeu. E aí, minha gente, ao longo desse 2023, não foram poucas as coisas importantes que aconteceram, eu listei algumas aqui para conversar com vocês. Primeira, o Censo da Educação Superior, que obviamente se refere a 2022, mas que apontou uma volta de crescimentos ingressantes do ensino presencial, embora concentrado em mensalidades mais baixas, mas que já é uma mudança de comportamento que durava muitos anos. Então é um ponto importante da gente explorar e entender se vai ser permanente, se vai ser expandido, se foi só pontual em 22 e assim sucessivamente. O outro ponto importante foi a maior participação das instituições de ensino superior
nos debates das formulações de políticas públicas. Esse foi um ponto que a professora Denise nos trouxe, que é um governo mais aberto ao diálogo, mais propenso a trazer as instituições e as entidades de classe para colaborar com a construção de políticas públicas. E isso é muito bom. Tem um lado, tem o peso e o contrapeso. O contrapeso é que, conforme nós fomos conversando mais com o governo, nós também nos sentimos mais à vontade para criticar o governo quando pertinente. Mas isso é saudável, isso faz parte da política pública e esse novo cenário é bastante interessante para o nosso segmento. Os desafios da sustentabilidade para a gestão de ensino superior ficaram ainda mais intensos, porque muitos dos pontos regulatórios que estavam pendentes ainda não foram 100% solucionados. Fora isso, o desafio da inovação, o desafio de aprimorar a qualidade num cenário de menores receitas, o desafio de internacionalizar esse ensino e colocar o nosso aluno mais próximo de um mercado efetivamente globalizado, e os debates, esses muito intensos, sobre medicina, sobre os limites ou não limites do EAD, sobre as licenciaturas, sobre a regulação de uma forma geral, sobre a reestruturação do FIES, enfim. Por essa razão, o nosso 6º episódio do Young Podcast foi intitulado Balanço do Ensino Superior, Conquistas de 23 e Desafios de 2024. E para conversar conosco, no intuito de aprender com o passado e olhar para o futuro, principalmente o olhar para o futuro, ninguém, talvez, mais gabaritado, mais qualificado, mais pedidos nos nossos directs do Instagram para estar aqui conosco, nos ajudando a fazer essa retrospectiva, do que nosso convidado de hoje, que participou de muitas dessas formulações e desses debates de política pública. Eu sou testemunho ocular, que a gente se encontrou em Brasília inúmeras vezes a respeito disso. É um dos palestrantes sobre o mercado de ensino superior mais prestigiados do mercado e atua como diretor executivo e de assuntos econômicos do SEMESP, conselheiro do Cruzeiro do Sul Educacional. Rodrigo Capelato, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. 27 de dezembro, gente, não é uma data muito normal para se aceitar um convite como esse, mas obrigado pela gentileza, obrigado por conversar com o nosso público, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, meu cara, é uma honra enorme estar aqui com você, bater esse papo maravilhoso, com esse tema super instigante, olhar para 2023, olhar para 2024, eu que te agradeço o convite. Maravilha, e para a gente iniciar então essa conversa, a gente vai começar de leve. Vamos lá. Vamos esquentando as turbinas aqui de uma forma gradativa e eu vou fazer uma coisa diferente dos outros episódios. Vocês se acostumaram a me ver contextualizando um pouquinho, nivelando todo mundo no mesmo ponto do saber para poder em si, depois disso, iniciar o episódio. Mas dessa vez eu não vou fazer isso. Dessa vez nós vamos contextualizar juntos, até porque é uma referência de mercado. Então, o que ele enxerga de ensino superior, muitas vezes é aquilo que eu me inspiro para enxergar também o ensino superior. Então nós vamos fazer isso juntos. E eu vou trazer para início coisas boas, expectativas positivas, esperanças, mudanças de rotas e talvez algumas confirmações que o Census 22 trouxe, os dados do censo trouxeram para nós aqui nesse ano. Então vamos começar falando do aumento de ingressantes que nós experimentamos no ensino presencial e talvez um novo patamar de ingressantes no ensino superior não gratuito no Brasil. E só fazendo uma ressalva, eu comecei a adotar essa terminologia de ensino superior não gratuito, porque antigamente eu falava ensino superior privado. E algumas pessoas me corrigiram com razão, dizendo que nem sempre é privado, mas cobra mensalidades. É o caso das instituições municipais, é o caso das algumas, né? É o caso das instituições comunitárias, é o caso das instituições sem fins lucrativos. Então, ensino superior não gratuito, nós já estamos entendendo que são aquelas instituições que cobram a mensalidade, independentemente da natureza administrativa delas. Perfeito. Primeiro gráfico que a gente vai colocar, vai entrar aí na tela o primeiro slide, vamos olhar para eles. Diz respeito aos ingressantes desse ensino superior não gratuito, com a grata surpresa que nós estamos falando aí, que aconteceu em 2022. Obviamente, essa surpresa não aconteceu de forma igual em todos os lugares do Brasil, né? Mas, em média, sim. Quando a gente olha esse gráfico, Rodrigo, duas coisas, três talvez, que eu percebo assim, de forma muito clara.
Primeiro, olhando para a curva em laranja, que é a curva do EAD, de 2017 em diante, parece que nada perturba o crescimento dos ingressantes no ensino superior em EAD. Exato. Pandemia, não pandemia, crise política, crise econômica, cai o mundo e a reta continua com a mesma pujança dos anos anteriores. Embora não seja uniforme para todo mundo, a gente sabe que o EAD está concentrado em alguns poucos, talvez 2 dezenas de instituições de ensino, mas é um fato que chama a atenção. Parece que esse mercado ainda tem muito fôlego para crescer, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a questão do EAD continua sendo uma tendência, vai continuar sendo tendência para os próximos anos, né? É lógico que nós vamos discutir isso, né? Sobre o enfrentamento dessas questões, até do ponto de vista do governo, e isso pode trazer algum impacto sobre essa curva, mas não acredito que ela vá parar de crescer ou vai entrar numa estagnação, isso de forma alguma, né? Nós estamos falando daqueles tais 6, 7 anos de menor regulação por parte do Ministério da Educação. Não coincidência, são os anos desta curva principais. Exato. Né? E aí, quando a gente chega a um ponto de ter 3 milhões de estudantes, jovens ou não jovens, brasileiros e brasileiras, optando por essa modalidade e pairando sobre ela uma dúvida acerca da qualidade, acerca da real formação desse profissional e de quanto ele pode ou não contribuir com o mercado de trabalho, é de fato uma hora de reflexão, né? De entender que rumos essa coisa vai tomar, embora parece com fôlego suficiente para crescer por muitos anos ainda. Exatamente. Eu acho que ela tem 2 questões aqui importantes, Rodrigo, que você colocou. Primeiro, nós temos uma predominância na educação à distância das pessoas um pouco mais velhas, né? Principalmente acima de 30 anos. Sim. E há uma população com ensino médio completo gigantesca, né, que não entrou no ensino superior e que é um público muito potencial para a questão da educação à distância. Para os mais jovens, eu vejo que aí tem um ponto importante. Né? A gente tem, nos últimos anos, um decréscimo dos jovens no ensino superior. Exato. A taxa de escolarização líquida não avança. Né? E o EAD não parece ser uma solução. Né? Nós fizemos uma pesquisa agora recentemente com mais de 1.400 alunos, né? Eram, na sua grande maioria, 87%, se eu não me engano, de pessoas até 24 anos, e a maioria queria o ensino presencial e colocava uma coisa que você colocou, que no ensino, educação, no EAD, um dos pontos negativos era a questão da credibilidade. Então, para o mais jovem, eu não sei o quanto tem aderência a essa curva de crescimento, né? Eu acho que esse é o ponto, quando a gente olha só a curva, né? E não olha o perfil dos públicos, né? E quando a gente olha as nossas metas do Plano Nacional de Educação, é que a gente vê que essa demanda reprimida de brasileiros com ensino médio completo que nem ingressaram no ensino superior, ela é quase que infinita, né? Ela é muito grande. Exato. Ela é muito grande. Exatamente. Mas a gente perdeu o principal momento de jovens no país, que a gente já está começando a declinar esse número de jovens. Agora, quando a gente olha, Rodrigo, pegando esse mesmo gancho que você colocou para o ensino presencial, que é a linha verde, o que a gente repara é uma coisa muito positiva que em 22, depois de um decréscimo que vinha desde 2014, ou seja, quase uma década, há uma tentativa de virada de tendência, de inversão de curva, de mudança de comportamento. Lógico que a gente não pode tirar de perspectiva que ali 20 e 21 a queda foi mais acentuada por conta da pandemia. Isso. Né? Então, tem um comportamento aí que é uma volta aos padrões, entre aspas, de normalidade, embora sem recuperar ainda o patamar da pandemia. Exato. Mas tem uma outra perspectiva, que aí que era o gancho que eu queria te perguntar, que era o seguinte. Quando a gente olha censo e contrassenso de 13, 14 para cá, a gente observa que o percentual de jovens até 24 anos no EAD vem crescendo. E aí a pergunta sempre ficou assim, é uma preferência porque os jovens atualmente estão mais tecnológicos, etc., ou é uma necessidade? Bom, quando a gente olha 22, uma pequena recuperação da economia, e você já vê uma recuperação do ensino presencial, dar tendências. Quando a gente repara, se você estratificar ali
esse crescimento de 22, que está mais concentrado em instituições de baixa mensalidade do que em instituições premium, a gente já continua com a suspeita de que talvez seja uma necessidade. E aí a sua pesquisa, vou complementar com uma que a Young vai soltar agora em janeiro. Nós estamos fazendo uma pesquisa, já terminamos, estamos computando os dados, com apenas jovens interessados em instituição superior premium. Então a gente foi só naqueles que se inscreveram em vestibulares de instituições que cobram mensalidades mais elevadas, que têm índices de qualidade, aí eu estou falando de indicador de MEC, em nível de excelência ou reputação muito elevada. E uma das perguntas que nós fizemos diz respeito a essa questão presencial, híbrido, EAD, e o EAD foi disparada última opção de escolha. Embora, eu vou dar um pequeno spoiler, a maioria tenha dito que prefere 3 dias de aula presenciais por semana. Ou seja, o híbrido parece que vai ficar como algo que a pandemia acelerou e está bem aceito, né? Exatamente, esse é o ponto, né? Eu acho que, primeiro, né, respondendo a tua pergunta em relação à questão do aumento dos jovens no EAD, né? Eu vejo, dadas essas pesquisas, como você já está falando da sua também, que eu estou bem interessado, o interesse nítido é pelo presencial, pelo não EAD assíncrono. Sim. Né? Eu acho que esse é o que eles mais recusam. Né? Tanto é que a gente cresce um pouco o número de jovens no EAD, mas muito mais por necessidade, né, do que efetivamente por escolha desse aluno. Tanto é que a taxa de escolarização líquida, ela não evolui nesses anos, apesar desse crescimento de jovens no EAD. Por quê? Porque, no fundo, você teria muito mais jovens para ingressar, mas o percentual é pequeno. Mas qualquer coisa hoje é crescimento ali no EAD. Então, se você olha, mesmo com a população de jovens diminuindo, a taxa estagnada, né? Isso quer dizer que assim, eu não estou conseguindo, os jovens não estão conseguindo ingressar no presencial e uma parcela desses acaba indo para o EAD por necessidade e outra parcela não vai para lugar nenhum. Esse é o dos piores cenários, né? E o que fica claro nessas pesquisas que a gente tem visto é exatamente também não é mais aquele presencial de antes da pandemia, né? É um presencial que tem que fazer muito mais sentido para esse aluno, né? Então é um presencial que, se for para eu ir lá 5 dias por semana para ficar assistindo aula passivamente, não faz sentido eu me deslocar até lá. É melhor eu ficar no remoto mesmo, vendo aulas síncronas. Então, não preciso mais ir todos os dias, e quando eu for, tem que ser um momento que faça muito sentido, em que eu aluno, seja protagonista. Então, eu vou fazer aula prática, eu vou fazer trabalho em grupo, eu vou ter um momento com o professor para tirar dúvidas e assim por diante. Quer dizer, vou ter um momento de convivência com os colegas, vai ser um momento efetivamente importante, né, para me deslocar até lá. Então, eu acho que essas são as tendências aí em relação a isso, né? E o engraçado é que a academia ainda discute muito a coisa do presencial ou híbrido, mas na cabeça dos estudantes que a gente faz as pesquisas, me parece que o híbrido não existe. O presencial tem que ter 3 dias, ponto, acabou. Né? Exato. Já fica uma diferenciação muito interessante. Então, isso mostra, acho que um ponto importante que eu sempre gosto de dizer, nós, gestores, todo ano envelhecemos 1 ano. Mas o nosso estudante tem sempre 18, 19, 20. Então a gente se distancia muito do que é o desejo, do que é a necessidade, do que é a expectativa, efetivamente. E eu acho que a pandemia trouxe isso de favorável. Ela quebrou um pouco as resistências inúteis que havia com relação ao EAD, até porque as tecnologias avançaram muito, até porque inequivocamente o esforço que as instituições fizeram para aprimorar o EAD dentro do presencial ou fora do presencial surte muito mais efeito do que há 10, 15 anos atrás a gente assistia nas salas de aula virtuais. E os próprios alunos chegaram a essa conclusão. Não, pera lá. Para esse tipo de assunto, para esse tipo de contexto, eu prefiro ficar em casa. Não tem trânsito, não tem... não abro mão de um tempo com a família, não abro mão do tempo com um amigo, não abro mão da minha vida social, e eu opto por estudar isso dentro da minha conveniência. Então,
talvez a academia ainda esteja um pouco atrás do que a expectativa dos estudantes. Exatamente. Agora, Exatamente. a pergunta que não cala, essa inversão de curva de 22 aí... Significa o quê, né? Exatamente. Na sua bola de cristal, ela significa o quê, Rodrigo? Então, essa curva de ingressantes, né? Porque matrícula ainda caiu, né? Ela é interessante pelo seguinte, ela é um pouco frustrante quando a gente volta lá em 2022, porque havia uma expectativa muito grande de acabou a pandemia, vamos retomar. Nunca né? aconteceu. E não foi assim que aconteceu, porque ainda mais teve aquela confusão inicial da Ômicron e gerou mais dúvidas se ia voltar para o presencial, se não ia voltar para o presencial. As pessoas também muito enfraquecidas economicamente, então isso também gerou um problema, porque o presencial é mais caro também. Então tudo isso fez com que tivéssemos um pequeno retorno, que foi esse crescimento, ainda que tímido, mas um pequeno crescimento em 2022, mas ele aponta para um crescimento que eu acho que muito provavelmente o censo agora vai trazer, pelas sondagens que a gente fez com uma série de instituições, que houve uma recuperação em 2023. Houve também uma recuperação, como você falou, nada que a gente saia soltando foguete, nada que seja ainda parecido dos tempos áureos ali de 2015, 2016 ainda, mas uma recuperação no início de 2023, né? E muito provavelmente, eu acho que 2024 acompanha isso, né? Esse crescimento, mas esse crescimento ainda muito tímido. Né? Não é nada que vai nos trazer a um outro patamar e assim por diante. A grande questão é que são crescimentos no presencial também muito específicos, né? Muito focado na área da saúde e muito focado na área de TI e direito. Né? Então, as instituições precisam entender também o que vai crescer no presencial, né? Não é o ensino todo vai crescer e ponto final no presencial, né? Então, eu acho que ainda temos um pequeno crescimento, tímido, nada que a gente vai soltar foguete, mas ainda uma recuperação toda da pandemia, né? Para voltar, talvez, a patamares de 2019, que não eram patamares que a gente comemorava, exatamente. Né? Então... na verdade, eu tenho uma perspectiva muito próxima, porque eu acho que 23 as pessoas sonharam mais do que efetivamente realizaram, do ponto de vista de instituição de ensino em termos de captação. Sim. Então, o 23.1 não, o 23.1 foi de um crescimento muito interessante. Então, eu estou imaginando aqui que aquele público natural que sai da escola e vai para o ensino superior com fluidez, esse voltou melhor. Exato. Até porque a economia já tinha melhores resultados, mais emprego, mais renda, menos endividamento, ok. Mas o 23.2 ele foi um pouco decepcionante para a maioria das instituições de ensino, as metas sendo batidas ali no último dia, última semana, quando foram batidas, o que eu acho que vai gerar um crescimento que ainda vai nos colocar abaixo de 19, na minha futurologia aqui. Mais 24 a gente tem aí algumas perspectivas que podem mudar o jogo. Porque esse crescimento que eu estou vendo aqui, 22 o censo mostra, e 23 a gente está aqui fazendo um exercício que eu brinco que é futurologia, mas não é, porque a gente conversa com as instituições, a gente vive esse dia a dia, a gente já tem um panorama nosso, embora não oficial. Mas não é crescimento do presencial sob o decréscimo do EAD. Não é um tirando do outro. Exato. É um crescimento presencial daquele pessoal que não queria o EAD porque não acredita. Exato. E estava esperando a oportunidade do presencial. E aí a pergunta é, 24 a gente tem 2 movimentos, talvez 3 movimentos que parecem que vão ser interessantes. Um movimento das possíveis restrições ao EAD, principalmente na saúde. E aí é algo que eu digo abertamente, nem acreditem que todo mundo que sai do EAD da saúde vai cair para o presencial, porque não é uma questão factível. Não. Né? A gente volta aqueles 80% de alunos do ensino médio gratuito para 80% no superior gratuito. Esse número nunca vai caber dentro um do outro, a não ser com subsídio. Mas vai criar ali um obstáculo. Então, se você faz questão de cursar saúde, faz questão de cursar agora, não tendo a opção EAD, você vai tentar fazer um esforço de cair para o presencial, provavelmente o presencial noturno, provavelmente o presencial com guerra de preços, que é um problema também que o setor novamente criou lá no início do ano 2000, 2005, 2006, 2007, quem estava aí na gestão lembra,
Quebradeira geral, rearrumação, depois fizemos de novo, por causa do FIES, que caiu, por causa da pandemia, por causa de tudo. Agora a gente não sabe sair de novo do problema da guerra de preço. Mas a gente também tem a questão do FIES, ou do novo FIES, que o governo, pelo menos ideologicamente, passou o ano discutindo. O Congresso, semana passada, cortou uma parte importante do orçamento do FIES, então talvez não venha em números absolutos, mas qualquer coisa acima dos insignificantes números que a gente tem visto nos últimos anos é uma oportunidade ao presencial. E talvez alguma coisa na área das licenciaturas, e que aí eu já acho bem mais difícil e complicado de resolver. Então, 24 tem uma perspectiva de voltar a bons patamares, principalmente considerando esse movimento. O que você acha? Concordo com você. Eu acho que, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ver, Rodrigo, é o seguinte: a questão do EAD, de sobrestar não só os cursos da área da saúde, antes disso, eu acho que é uma oportunidade que aconteceu em cima do que poderia acontecer, que é sobrestar os cursos de direito. Sim. Isso ia causar um estrago enorme no setor, porque a gente tem a maioria dos alunos no curso de direito, 65% deles estudando no noturno. Eles iam migrar todos para os 20 grupos. Não, você imagina o estrago que seria no setor. Então, só isso já é uma boa notícia para o setor como um todo. A gente pode ficar discutindo aqui se faz sentido ou não ter o curso de direito. Eu acho que conceitualmente não faz sentido. Né? Mas do ponto de vista de sustentabilidade do setor, me parece uma boa notícia para o setor. Com certeza. A gente sabe que mais de 1.100 instituições faliram nos últimos 10 anos. E muitas que não faliram estão em dificuldades, ainda têm o direito como carro-chefe, principalmente no interior. Exatamente, esse é o ponto. Né? Então, acho que essa é a primeira questão. Outra questão da saúde, eu acho que você tem razão. Eu acho que ainda não vai ser uma coisa fantástica, porque a gente tem uma barreira econômica muito forte. Né? Então, o aluno hoje... Você tem até alunos que deixam de ingressar, você está com sobra de vagas nas universidades públicas, porque ele prefere fazer o curso de R$90 de EAD do que pagar R$250 de condução para ir para a universidade. E muitas vezes de dia, que ele precisa trabalhar. Exatamente, quer dizer, toda uma situação que o faz não conseguir, mesmo sendo vaga gratuita, muitas vezes. Está difícil de preencher ProUni, por exemplo, por todas essas questões. Mas eu acho que duas coisas, então, deve haver essa questão de barrar o crescimento do EAD na saúde. Isso traz uma perspectiva de recuperação da saúde no noturno, como você falou. Uma coisa tímida, nada que vai ser também de soltar foguete. Mas uma outra coisa também é que essa discussão do EAD, nessa pesquisa que eu estava te falando, e você mesmo citou isso também, entre os jovens há uma grande dúvida sobre a credibilidade do EAD. Sim. E essa discussão vindo à tona do jeito que ela vem sendo colocada, então ela está sendo discutida na grande imprensa direto, né? Foi tema de jornal nacional outro dia com muita crítica em cima da educação à distância. Então isso pode gerar uma perda de credibilidade ainda maior sobre a educação à distância. E fazer com que algumas pessoas que estariam migrando para o EAD por conveniência acabem voltando e buscando de novo o presencial, mesmo que o noturno, mesmo que trabalhando ao mesmo tempo, aquele sacrifício todo, né? E isso dentro de um cenário complicado, que é o cenário de guerra de preços nossos, né? Que vai se transferir muito provavelmente também para esse presencial noturno novamente, nos retomando ao início dos anos 2000, como você falou, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, quer dizer, é uma oportunidade da discussão do EAD gerar uma perda de credibilidade e isso aumentar um pouco, principalmente entre os mais jovens que estavam começando a migrar para o EAD híbrido, mais para o presencial, o pessoal que ia para a saúde no EAD e para o presencial também. Então, acho que isso tudo, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade. E as licenciaturas, como você falou, é uma questão mais complexa, porque ela denota uma série de aspectos, né, que precisam ser resolvidos. Uma delas é a valorização da carreira, né, que precisa ser, quer dizer, esse é o ponto. Mas é um ponto que eu vejo nas conversas com o governo de muita atenção. Há uma preocupação enorme em relação a isso. Então, talvez seja feito um esforço maior
para uma atratividade maior aos cursos de licenciatura. Porque hoje se fala muito das licenciaturas no EAD, mas, na verdade, é pior a situação. O que acontece é, quem vai fazer EAD são as pessoas que já estão no magistério. Exatamente. Você não tem os jovens querendo fazer licenciatura. Então, isso vai gerar um apagão de professores logo ali na frente. Então, o governo precisa fazer alguma coisa urgente para ser atraente novamente, né, o curso, e aí ele precisa ser presencial. Esse aluno jovem quer fazer o presencial, mas tem que ser um presencial que faça sentido, né, com muito mais aula aplicada, prática, num modelo híbrido. Ele vai ter que pagar a bolsa permanência, ele vai ter que se servir do setor não pago, né, como se diz, para poder fazer esse recrutamento, porque a universidade pública não sabe fazer, né, dessas pessoas de menor renda. A universidade pública ela fica sentada ali só esperando o seu aluno fazer o vestibular. Quem vai atrás do aluno, né, e para falar, olha, faz sentido você fazer ensino superior, venha fazer ensino superior, que isso vai mudar a sua vida, é o ensino não pago. Né? Esse é que faz sentido também. Então, eu acho que assim, é mais difícil você retomar a licenciatura, mas, por outro lado, eu vejo uma atenção muito grande por esse governo nessa questão. Então, alguma coisa deve ser feita em relação a isso. E é uma questão de carreira que vai muito além do Ministério da Educação. Né? A gente está falando aí de salário, estamos falando de segurança, estamos falando de prestígio social. De prestígio, antigamente, as famílias eram maiores, era muito como, olha, eu formei um médico, um advogado, 2 professores. Tinha um orgulho nisso. Hoje em dia é quase que sigiloso. Olha, eu formei 2 professores. Né? Então, assim, acho que essa é uma questão que precisa ser pensada. Não é de hoje, são décadas que essa é uma carreira que afasta os jovens e que talvez o governo esteja diante, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, de uma oportunidade de fazer uma espécie de consórcio e parceria formal dentro do Ministério da Educação, trazendo o que há de melhor nas instituições não gratuitas e das instituições públicas em prol de uma carreira, em prol de uma formação de professores. Isso é um ponto que é bastante importante da gente buscar a solução, né? Ser inovador, pensar fora da caixa, né? E isso pode ser uma flexibilização, inclusive, dos aspectos regulatórios atuais que valem para outros cursos. E aí pode parecer um pouco absurdo flexibilizar regulatoriamente para mas a gente já faz isso para a medicina há quanto tempo? O Mais Médicos não é uma super exceção regulatória para a medicina? Então, se pode para um lado numa carreira, pode para o outro que for também de interesse nacional, tanto quanto a formação de médicos. Né? Então, eu acho que só um adendo, o último, eu lhe passo a palavra na sequência, não estamos fazendo campanha a favor ou contra o EAD, porque quando a gente coloca EAD presencial, parece que todo presencial é bom e não é verdade. Parece que todo EAD é ruim e também não é verdade. A questão são os limites de onde as coisas estão. Né? E eu acho, aí opinião pessoal CPF, a gente tem que tomar muito cuidado nessas discussões no EAD, porque elas estão se polarizando de uma forma estranha, que ninguém sabe exatamente muito bem por que cada lado está se posicionando do jeito que se posiciona. Mas eu acho que para a sociedade pode ser um desserviço muito grande se a gente perder uma das coisas boas da pandemia, que foi a queda de resistências desnecessárias. Né? Então, assim, jogar o EAD como um todo numa vala também não é o melhor caminho, porque existem excelentes oportunidades em EAD, existem perfis muito bons de estudantes que se adequam ao EAD. A questão é a ausência de qualidade, a questão é a falta de regulação, a questão é a expansão desenfreada que vem desequilibrando o segmento como um todo. Né? Eu acho que nenhuma medida que o governo tome hoje vai agradar todo mundo, porque o setor ele é muito diverso. Né? E eu não estou falando de grandes grupos versus pequenas. Dentro disso aqui tem muitas nuances. Tem de tudo. Né? Então, como a gente fazer para manter o equilíbrio? Nós estamos falando de geração de emprego, geração de renda, arrecadação de impostos, desenvolvimento em diversos municípios, centenas, milhares de municípios do interior que dependem das universidades locais pujantes. Então, tem muita coisa em jogo e não é um mero diálogo, a EAD é isso, presencial é aquilo. Eu acho que é um olhar mais complexo, vale essa ressalva.
Exatamente. Acho que você tocou num ponto fundamental, Rodrigo, pelo seguinte, até foi bem lembrado, porque senão daqui a pouco todo mundo já vai falar, não, o Capelato é contra o EAD e Não, tal. nem pensar. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, o EAD é uma ferramenta poderosíssima e que trouxe só benefícios ao ensino superior, à educação como um todo, né? São inúmeros os relatos, eu assino o The Chronicle Higher Education, de professores falando quanto melhoraram as aulas deles depois da pandemia. Então, quando eles tinham só o presencial, em que eles tinham que cumprir o programa dele com as aulas expositivas, eles não conseguiam cumprir o programa e fazer uma série de atividades que eles queriam fazer com os alunos. E hoje eles relatam que conseguem cumprir o programa e, no meio disso, trazer uma série de atividades em que os alunos passam a ser protagonistas, os alunos passam a fazer atividades que faz muito mais sentido para os estudantes, né? Então, que melhorou muito, né, o ensino. Agora acabei de voltar de uma missão na Tec de Monterrey, que é extremamente digital, e todos eles falando exatamente isso, que o ensino à distância revolucionou a educação. Exatamente. Né? Ele é muito bom. A questão, como você falou, é quando tem qualidade, né? Quando eu uso a tecnologia, a educação à distância, para baixar custos somente, aí eu tenho problemas. Que foi o caminho que infelizmente foi o caminho. Exatamente. Quando você passa a ter um curso que a mensalidade custa uma pizza, fica difícil você falar como é que ele investe em... Vou nem falar em professor. Um semestre é igual a um tanque de combustível. Como é que você faz um tanque de combustível por semestre? Como é que você faz para investir em tecnologia? Não faz. Infraestrutura, em interatividade, em professor, em conteúdo. Como é que você faz tudo isso? Você não faz. Então, eu acho que esse é o ponto. Não é uma questão da educação à distância. É a questão de um custo que é inviável, né, de você praticar. É o formato que a gente seguiu de uns anos para cá. Exatamente. E esse formato para um aluno que está vindo do ensino médio, que já vem com uma série de deficiências, que ainda precisa ser desenvolvido do ponto de vista de habilidades e competências comportamentais. 88% do ensino médio público. Exatamente. E aí você achar que ele vai conseguir ter uma formação superior, né, que esse é o nome, uma formação superior, por meio de um curso que custa 60, 70 reais, em que ele entra numa plataforma, assiste meia dúzia de aulas e vai em diante, não vai. Né? Não é assim que ele vai ter uma formação superior. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, né, que precisa ser discutido. Outro dia um colega até falou, antes da gente passar para os próximos slides, o colega falou assim, lembra daquela época que a educação era pelo correio? Aí eu falei, lembro. Universal. Pior é que lembro mesmo. Né? Eu não vou nem falar o nome porque ele não existe, senão vai virar jabá gratuito dos caras. Mas assim, eu lembro de antes disso, que era por telefone. Nossa. Era por telefone, a pessoa ligava e você estudava pelo telefone. Na época que o telefone era um bem, né, da família. Declarava no imposto de renda. Pois era mais interativo do que muitos dos EADs que a gente encontra hoje lotados de tecnologia. Como pode, né? Parece às vezes um contrassenso. Verdade. E esse é um detalhe importante, porque para a gente botar os próximos slides aqui, tem uma coisa que eu não queria deixar de observar. Pode colocar, por favor. Que é o seguinte, esse crescimento do EAD nos oportunizou, e aí eu fiz questão de pegar algumas capitais em regiões diferentes, para não dizer que isso é uma coisa do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte. Não, isso é uma coisa do Brasil. Nos oportunizou uma mudança de patamar de décadas de ingressantes no ensino superior não gratuito. Quando a gente observa Belo Horizonte, que é esse primeiro quadrinho aqui, você vê que de 13 até 21, nós ficamos oscilando entre 70 e 80 mil ingressantes, mesmo na época de pujança do FIES. Mesmo com toda a crise, que o EAD foi trazendo quem não podia pagar o presencial foi caindo, mas ótimo. E em 22 isso passou para quase 90 mil. Se você vai olhar Manaus, a mesma coisa, ficou oscilando entre 40 e 50 e de repente, 60. Salvador ficou ali oscilando entre 50 e muitos, 50 e poucos e bum, bateu nos 60. Goiânia, entre 35 e 40, pulou para 45. Então, nós estamos diante, no ensino superior não gratuito, de um cenário que ele é muito igual em quase todo o país, que é subimos um degrau, aumentamos um patamar. Isso significa que
A sociedade está demandando, a sociedade entende a importância do trabalho que vocês, gestores universitários, nós que trabalhamos nesse segmento, estamos fazendo nos últimos anos e está dizendo o seguinte: eu quero um ensino superior. Né? A gente está abandonando aquela era de suspeição de que o diploma ficava na parede para nada. Não. As pessoas estão dizendo o seguinte: eu estou aí. Eu estou acreditando no projeto de transformar a minha vida de mobilidade social a partir da educação à distância. Desculpe, a partir da educação superior. Né? Muito ancorado na educação à distância. Mas isso a gente não pode perder. Porque se de repente a gente pega tudo o que aconteceu com o EAD e joga na lata do lixo, a gente vai recuar muito historicamente no Brasil. Então é a separação bem feita das coisas, que não é simples. A gente estava aqui conversando antes do início do episódio. Não tem uma virada de chave instantânea. Não é igual fazer um miojinho ali 3 minutos. Você não vai ter uma solução tão rápida. Mas a gente precisa ampliar os debates, a gente precisa fazer tentativa e erro, a gente precisa tentar encontrar um caminho. Porque, veja, em todos os lugares a curva é muito parecida. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Goiânia teve uma queda do EAD. Curioso, né? Curioso. O único lugar que eu encontrei, assim, fácil acesso, também não fiquei buscando todos os municípios do Brasil, me perdoe, fui em alguns, né? Mas Goiânia é uma cidade com uma economia muito pujante, é uma cidade que está rica, é uma cidade muito próspera, é uma cidade que tem grandes fortunas ali dentro, muita gente com dinheiro migrando para Goiânia e, de repente, a gente vê que o presencial lá está com mais força em detrimento ao EAD. Será que não é por todas as razões que a gente vem falando do que caracteriza o EAD no Brasil? Né? Então, talvez a economia pujante, a renda existente, tenha conseguido ou tenha começado a conseguir autorregular em Goiânia. Mas isso não é a realidade do Brasil inteiro. Exato. Isso é um ponto fora da curva. Exatamente. Porto Alegre foi exatamente o oposto. Porto Alegre não cresceu presencial nem em 22. Entendi. Né? Então, você vê que tem muita relação, a gente brinca sobre isso, do PIB, da renda, do emprego. Por quê? Porque é não gratuito. Porque eu preciso ter como arcar com esse investimento. Né? Então, é importante a gente celebrar e encontrar as explicações para esse salto de patamar e preservá-la. Mas tentando priorizar a qualidade da formação desse jovem, a permanência desse jovem e a ampliação do acesso, que ainda é muito desigual no país. Né? Eu acho que um ponto, né, Rodrigo, acho que primeiro ponto, né, infelizmente, o que eu não gosto é que, assim, eu acho que o EAD é uma ferramenta incrível, né, é um modelo incrível, mas ele não pode ser motivo de escolha por causa de preço. Esse aqui é o triste. Né? Ele está sendo só por causa de preço. Como você falou, em Goiânia, você tem uma economia um pouco mais pujante, pronto, o pessoal já migra para o presencial. Poxa, mas se o EAD é tão bom, por que ele não vai mesmo assim para o EAD? Né? Então, esse é um primeiro ponto. E o outro ponto é, essas curvas, elas podiam se unificar. A gente não precisa ter a educação à distância ou presencial. A gente podia ter uma educação só. Superior. Com milhares de modelos possíveis. Né, em que o ensino passaria a ser não só uma questão de educação à distância ou presencial, mas sim um ensino digital, em que eu tenho momentos presenciais, eu tenho momentos por meio de tecnologia, em que eu faço uma série de interatividades, em que eu uso isso de uma forma exponencial. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, quer dizer, que a gente use a tecnologia para melhorar a experiência dos alunos, né? E não como uma forma de redução de custo e sendo essa a única opção para o aluno, quer dizer, que não cresça porque essa é a única opção, que a gente possa ter todo tipo de solução. Aquele que se dá bem muito bem na tecnologia remota, ele pode fazer o curso inteiro no remoto, por exemplo, mas tem aquele que precisa da presencialidade também, que eu possa ter esse tipo de oferta. E mais do que isso, que a tecnologia
ela não seja utilizada para baixar custo, mas seja utilizada para potencializar e personalizar a educação. A experiência. A experiência. Eu poder trazer caminhos diferentes para as pessoas diferentes, cada vez mais, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vê no mundo inteiro como uma tendência, né? O uso da tecnologia muito mais para aumentar as experiências e para aumentar o potencial de oferta de um ensino muito mais personalizado. Então, você quer um ensino que vai por um caminho, né? Por exemplo, nós dois queremos fazer economia, mas eu quero ir para um lado de macroeconomia, você quer ir para um lado de econometria, por exemplo, e podemos fazer trilhas diferentes. Agora, quando você tem um ensino presencial estanque, você não consegue. Então, a tecnologia permite essa possibilidade de você dar trilhas de aprendizado para N tipos de alunos. Então, essa é a riqueza do sistema. Eu vou um pouco além. Acho que você trouxe um ponto importante, porque as discussões hoje acerca do que se limita ou se permite no EAD estão muito centradas nos cursos. Então, a carreira tal, a profissão Y... Mas existe um componente estudante aí também, né? O perfil do estudante, o estilo do estudante. Exato. Né? Uma vez eu fiz um curso com inteligência artificial de soft skills. E eu achei bárbaro, Rodrigo, porque, embora seja uma ideia simples, quisera a gente poder aplicar em tudo. O início era um diagnóstico sobre a minha pessoa. Quais as soft skills que eu tenho que são mais bem desenvolvidas de forma inata, natural, ou sei lá, que a minha trajetória desenvolveu sozinho, e quais aquelas que são os meus pontos fracos, onde eu de fato preciso trabalhar para eu me tornar um profissional melhor. Meus pontos fortes já são fortes, onde é que eu tenho a desenvolver? Que não são as mesmas que as suas, provavelmente. Então, toda a mesma disciplina, ou no mesmo conteúdo, enfim. Toda a minha aula vai para uma direção que é importante para mim sobre o mesmo tema, sobre a mesma área de conhecimento, a sua vai para outra. Exato. Mas no final das contas, a gente se encontra ali, com a conclusão da disciplina. Exato. Só que você aproveitou a disciplina da melhor forma que era para você, do meu perfil, né? Do que você precisava efetivamente trabalhar para progredir, e eu diferente. Exato. Né? E em nenhum momento, muitas vezes as instituições até responsabilizam as diretrizes curriculares nacionais. De fato, tem algumas aí que andaram engessando demais. Eu vou até ficar quieto aqui, que eu já quase soltei a uma crítica que não era para soltar. Mas tem umas mais recentes que vieram cercando tanto a questão da prática que quase não sobra tempo para a teoria. E eu também não estou aqui no ensino técnico. Eu não estou aqui trabalhando como é que manipula sem pensar o que está fazendo. Exatamente. Né? A teoria tem o seu valor, não é por aí amplia a prática em 400% que a qualidade melhorou. Bom, mas eu estou praticando o quê? Cadê o discernimento? Exatamente. Né? Mas as diretrizes curriculares, o Ministério, em nenhum momento eles congelam esse racional que a gente acabou de trazer aqui. De dentro daquela área do conhecimento, você navegar de formas distintas para cada estudante, para cada perfil. Mas a tecnologia nos permite. Exatamente. E essa é uma discussão que a gente ouve pouco. Exatamente. Por incrível que pareça, embora seja relativamente óbvia. Né? Exatamente. Eu acho que o ponto é esse. Quer dizer, se você olhar as diretrizes, né, e salvo algumas exceções, como você falou, né, elas dão uma abertura. Muito grande. No fundo, quem nos engessa é a guerra de preços. É essa que nos faz ficar num modelo. E o conservadorismo que a gente, também, né? No conservadorismo, o ENAD, etc. Mas as diretrizes curriculares não podem servir como desculpa. Eu acho que elas dão quer dizer, a gente pode usar a tecnologia e passar a oferecer N perfis de cursos diferentes. Né? E como você falou, combinando as necessidades individuais de cada um. Você pode usar o aprendizado adaptativo, né? Quer dizer, você tem uma dificuldade num ponto, eu tenho dificuldade no outro, e ali, como você falou, eu vou por uma trilha, você vai por outra, e a gente vai convergir lá na frente e vai chegar no mesmo ponto. Exato. Né? Eu acho que esse é o ponto. Então, eu acho que a gente tinha que discutir muito mais, né? Até o FENESP desse ano, a gente, soltando aqui um spoiler, já estou soltando para vocês aqui um spoiler sobre o que vem, né? Mas o tema é exatamente ensino digital muito além do EAD.
Sensacional. Tá? Porque eu acho que esse é o ponto. De ser digital é muito mais do que eu conseguir dar aula à distância. Não é esse o ponto. É eu potencializar todas essas ferramentas, né? Eu não me lembro quem me falou isso, mas eu acho que uma das coisas que seriam necessárias, né, quando a gente olha os instrumentos de avaliação, né, os instrumentos de avaliação são rasos na avaliação da educação à distância. Então, a gente discute também que a educação à distância não tem qualidade, etc., mas quem falou isso? Né? Onde está norteado? Onde está norteado? Se você olhar o CI do EAD, praticamente ninguém tem nota 1 e 2. Né? Se você olhar o ENAD, tudo bem, você tem mais notas 1 e 2, mas não é uma coisa que você fala, nossa, isso aqui é tudo péssimo. Né? Então, o que falta são instrumentos mais aprofundados, e dentro desses instrumentos, uma das coisas que falta é qual a densidade do uso da tecnologia. Não adianta a gente sair comprando uma plataforma de um AVA da vida e achar que está tudo bem. De repente, se você está investindo em inteligência artificial, você está investindo numa plataforma adaptativa, e eu só estou no meu AVA aqui, é lógico que o teu vai ser muito melhor que o meu. Então, essas coisas não são captadas também pela avaliação. Mas muito mais caro. Muito mais caro, exato. O aluno não tem competição. Exatamente. Esse é o problema. Né? É quase como querer avaliar, julgar uma inovação a partir da tradição. Exatamente. Não vai funcionar, né? Exatamente. Essas coisas não vão convergir para ponto algum. Exatamente. Porque eu estou querendo usar metro quadrado para avaliar ar. Não vai funcionar, não né? Vai dar. Podemos voltar para a nossa tela aqui de fundo normal, deixa os números para lá, porque agora as discussões vão ficar um pouco mais filosóficas. Talvez um pouco mais interessantes e polêmicas para quem está nos assistindo. Vamos falar um pouco desses desafios do novo MEC, dessas necessidades da regulação, definir rumos que de tão parado que ficou nos últimos anos foram parar na justiça, né? Para que os juízes federais desse país inteiro resolvessem o problema da falta de regulação, talvez não falta de regulação, mas da não concordância com a ausência de novas regulações no segmento. E não dá para não começar com a pauta mais judicializada de todas, que é a medicina e o que está sendo debatido por aí. A gente nem precisa entrar em detalhes, o primeiro episódio já fala muito sobre isso, a imprensa está falando muito sobre isso. Acho que a gente já pode partir de um entendimento de que as pessoas que estão nos ouvindo sabem das polêmicas que estão nos cercando e sabem também que a gente ainda não tem uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, já que a gente continua com a decisão monocrática por enquanto. Pode ser que tudo mude quando vocês assistam esse episódio, mas acho que daqui para janeiro, quando vai lançar, não vai mudar. Duvido. Não faz muito sentido acreditar que vai mudar, porque estamos no recesso judiciário. Mas eu acho que um ponto que é interessante e que muito pouco se fala nas discussões acerca da judicialização da medicina dizem respeito ao congelamento dos investimentos no setor como um todo. Por quê? Se eu sou um grande investidor desse segmento, eu estou aguardando entender para onde vai o segmento, naquele que é o curso mais importante em termos de rentabilidade, vamos dizer assim. Se eu sou uma instituição que estou em amplas dificuldades financeiras, mas eu tenho uma esperança de conseguir o meu curso de medicina, eu também estou segurando minhas reformulações, os meus reinvestimentos, as minhas inovações, o que eu tenho que fazer, porque eu estou esperando a medicina. Um passo de espera ali. Numa esperança avante que eu não preciso mexer onde está problemático, como se a medicina fosse salvar um restante de uma universidade em dificuldades. Não vai salvar, ainda mais com as vagas que estão aumentadas. Exato. Mas ok, isso está acontecendo. E por outro lado, você também tem instituições que têm os seus cursos de medicina, que estão relativamente salvaguardadas, mas que estão em compasso de espera de saber assim, o que vai acontecer com os meus cursos de medicina. Vai diminuir mais ainda a concorrência? Vou ter que diminuir a mensalidade? Vou ter que buscar um financiamento, um parcelamento, um parceiro, um sócio? Enfim, o setor está em compasso de espera das decisões acerca da medicina. E, na sua opinião, Rodrigo, como que a previsibilidade do que vai acontecer? E aí vamos pular a polêmica da gente debater o que a gente acha
que vai acontecer ou que a gente gostaria que acontecesse com o mercado. Vamos trabalhar no campo do que interessa lá ao espectador, que é previsibilidade. Como é que você imagina, quando que você imagina ter uma definição do que vai acontecer e para onde você acha que o mercado vai após, não vou nem dizer a pacificação, porque não vai pacificar nunca, mas após o congelamento de que é por aqui que a gente vai e ninguém vai mais discutir na justiça? Perguntinha fácil essa, né? Simplicíssima, por isso que é só com você que podia ser. Nossa, é muito complicado essa história, né? Essa história é muito complicada porque você tem cenários muito diversos, né? E todos eles geram uma complexidade, né, no futuro. Então, se for para cá é complexo, se for para lá também é complexo, né? Isso a gente está vislumbrando. Então, primeira coisa, né? Lógico que houve um erro, esse vácuo de política pública em relação aos cursos de medicina gerou esse grande problema, né? E um problema que também gerou um desequilíbrio enorme, né? Porque como se judicializou, algumas judicializaram, nem todas judicializaram, né? Algumas entraram depois da decisão, então caíram fora também. As decisões judiciais foram individuais, elas não foram para o coletivo. Exatamente, exatamente. Você não tem uma política que fala, olha, a regra é essa, vai para todo mundo e vamos assim. Então você tem casos muito desequilibrados em municípios que você vê faculdades de qualidade muito duvidosa conseguindo abrir curso na marra, né, na base da judicialização, sem a menor condição para isso, tá? E, ao mesmo tempo, universidades renomadíssimas que não têm o curso de medicina, e que é uma pena não terem, porque seria um bem para a cidade, para a comunidade, para o contexto regional todo. Então, esse já é uma situação complexa, né? E que o juiz só olha quem está a partir daquele momento ou não. Ele não vai olhar se aquela faculdade era boa, se não era boa, e assim por diante. Ele não tem competência, nem é a competência dele, não tem isso, né? Então, esse é um ponto delicado, né, que a gente tem. Saber quando isso vai acontecer, essa decisão, a gente não sabe, mas há uma pressão enorme dos dois lados, né? Quem está dentro, que não quer que outros entrem, né? E quem está fora, que quer entrar nessa seara, porque sabe que talvez, como você falou, a salvação de muitas instituições, né? Agora, o que a gente sabe é que essas instituições entrando, né, dentro do sistema e passando a oferecer, né, o número de vagas vai dobrar, né? A gente já tem um aumento de vagas acontecendo, já tem um relato das instituições de ensino que tem medicina, relatando maior dificuldade de preenchimento de vagas, principalmente nos grandes centros. Você vê pelos editais de transferência, né? Exato, exatamente. E chamando listas que, assim, no número antes... 30 chamadas. 30 chamadas, exatamente, né? Já tem algumas regiões, outro dia eu estava conversando com uma instituição aqui do interior de São Paulo, na sua região já tem uma instituição que baixou o preço, né, da medicina, ou seja, começa já a se desenhar uma guerra de preços, sendo que nada disso ainda avançou. Exato. Nós já estamos num cenário de aumento da concorrência em algumas praças. Então, se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, vai haver um aumento de concorrência enorme, né? E há estudos, inclusive, indicando uma queda das mensalidades de 10 mil em média para 5 mil, 6 mil em média. Exato. Né? Então, é um cenário bastante desafiador. E que inviabiliza muito o curso de medicina atual. Exato, exato. Essa aqui é a questão. Uma das questões que eu vejo, assim, o que fazer diante dessa imprevisibilidade? Porque não dá para a gente saber, não dá para você perguntar, o que vai acontecer? Eu não sei qual vai ser a decisão, porque há lobby dos dois lados, há pressões dos dois lados e é uma caixa de surpresa o que vai acontecer. Não dá para prever se vão aprovar ou se não vão aprovar, só se nos municípios do edital mais médicos, né, aquela história toda. Então a gente não sabe. Agora, o que eu acho que as instituições que já têm precisam fazer é começar a pensar qual é o que eu quero com o meu curso de medicina.
Qual é o meu posicionamento? Porque até agora era aquela coisa do ensino superior lá da década de 90. Protegido. Totalmente tranquilo, filas enormes para vestibular, você pagava o 13º só com a taxa de inscrição do vestibular, né? Aquele mundo maravilhoso, né? Que deixou de existir. E aí, depois disso, é que todo mundo saiu correndo para pensar no seu posicionamento estratégico. O que eu quero ser? Eu quero ser de massa, eu quero ser premium, eu quero ser regional, eu quero ser mais focado na área de saúde, eu quero ser mais focado na área de negócios, etc. Com o curso de medicina, eu acho que as instituições já precisam pensar agora, mesmo aquelas que não estão dentro ou não estão na expectativa, qual vai ser o meu posicionamento com a medicina? Eu vou ser uma medicina premium, então eu vou ter que oferecer as mais altas tecnologias, etc., de cirurgias, de simulações, etc. Não, eu vou ser uma voltada para a comunidade. Então, como é que você vai se posicionar em relação a isso? Você precisa fazer os convênios e assim por diante. Então, eu acho que, assim, diante dessa imprevisibilidade, eu pensaria, né, qual medicina eu vou oferecer. Não adianta mais pensar, eu vou oferecer medicina, porque essa vai gerar problemas. Né? Se você achar que 5 mil tá bom, não, 5 mil não paga o curso de medicina. Não paga mesmo. Então, essa que é a questão. Então, que curso de medicina você vai querer ter e a que preço? Né? Para você se manter no seu posicionamento. Né? E eu acho que essa é uma discussão, Rodrigo, pegando essa sua última deixa aí, que ela é mais profunda do que até agora eu tenho ouvido, inclusive em âmbito governamental. Que veja, temos aí um edital prometendo 97 mil vagas novas entre aumento de vagas, novos cursos e sistema federal. Muito bem. Se verdadeiramente as mensalidades acabarem caindo para 5, 6 mil reais, o que vai ser muito bom, que a classe C vai poder consumir, né? Ok. Mas se isso acontecer deteriorando a qualidade, como está acontecendo com a expansão desenfreada do EAD, impactando o ensino presencial, a gente está dando um tiro no próprio pé, formando mais médicos, mas piores médicos, né? E eu acho que essa é uma discussão, esse limite ele precisa acontecer, e talvez, quando eu digo previsibilidade, eu vou até arriscar ir um pouco além do que eu deveria nesse momento, mas é preciso estabelecer um teto. Por quê? Porque não interessa ao país médicos mal formados. Exato. Não interessa ao país a medicina de massa, de formação de médicos em massa, melhor dizendo. Em que o meu posicionamento, como você de forma bem feliz colocou, não, eu quero quantidade, vou baixar preço e vou trazer volume. Porque é exatamente o extremo oposto do que preconiza o Mais Médicos, que quer disseminar médicos pelo país, que quer povoar o vazio assistencial, mas com médicos de qualidade. E aí, veja, 97 mil novas vagas, que é mais do que o dobro, né? Além de 97 mil novas vagas, eu tenho uns 30% de receita que ficam em contrapartida, entre bolsa, entre SUS, etc. Então, eu já estou competindo, em tese, por 70% da receita de um curso, que se tiver a mensalidade ainda deteriorada neste patamar, não vai sobrar. Exato. Né? Então, assim, tentando dificultar um pouco mais o trabalho, né, a gente precisa também jogar uma luz sobre isso. Não estou me posicionando contrário ao aumento de vagas, não estou me posicionando contrário a mensalidades que a população possa pagar, não estou me posicionando contrário a nada disso, nem a favor de que congele o mercado, muito pelo contrário. Mas a gente precisa entender que a formação médica, como o próprio Ministério diz, aliás, como os 3 lados dizem, o Ministério, o lado que quer abrir e o lado que quer fechar. Todos eles têm em comum que a formação médica precisa de qualidade. Tem que ser de qualidade, exatamente. Mas o caminho que está se desenhando não é esse. Não é bom. Né? Por isso que te interrompendo aqui, mas eu acho que é na mesma linha do que você está falando, eu acho que o melhor caminho não é pela questão da restrição das vagas, mas é você colocar o sarrafo da qualidade lá em cima. Voltamos à regulação da qualidade. Bem em cima.
Muito em cima em relação. Porque é isso, porque você coloca, você segura os cursos de medicina, segura as vagas, direciona aqui, e quando você vê, tem faculdade, aquilo que eu te falei, tem faculdade com o conceito 2, que abriu o curso de medicina pelo interior aí que eu vi. Quer dizer, que é isso? Quer dizer, a premissa, como você bem falou, né, é assim, a formação médica é de excelência, tem que ser de excelente qualidade. São vidas que a gente Então, a questão não é se eu vou direcionar mais para São Paulo, para outro. Não, eu quero um padrão de qualidade lá em cima. Então, quem tiver, se gabarite para isso, ponto. E vão ser poucas que vão conseguir, inclusive. Né? E tem os extremos para o outro lado também, né, Rodrigo? Tem instituições maravilhosas que tem hospital, que tem residência e que não tem a graduação. Que não tem a graduação. E não pode ter, não é porque não quer, é porque não pode ter desde 2013. Exato. Então, assim, não dá para a gente lidar com os extremos, mas também não dá para a gente simplificar. Não estou dizendo que a questão é simples. Não, Secretária Helena, ministro Camilo, na pele dos senhores, eu estaria bem preocupado também. Mas assim, a solução não é simples, mas a gente não pode limitar o debate a uma questão de tem vaga, não tem vaga, pode, não pode. Eu acho que a questão é muito maior do que isso. A Séries promoveu um seminário lá em Brasília sobre isso, em que as associações médicas falaram, mas ali eu também senti muito interesse em bloquear o mercado para favorecer aos médicos existentes. Né? Muito mais do que isso que nós estamos colocando aqui. Como faz OAB e etc., sempre uma reserva ali de mercado. Do profissional. Né? Eu acho que aqui, em termos de política pública, o que a gente está falando não vamos deixar sucatear a medicina como aconteceu com os outros cursos. A gente já aprendeu o que acontece. Exatamente. E a rota está sendo a mesma. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto. Do ponto de vista do Ministério da Educação, eu sei que o assunto é delicado, eu sei que cabe reserva, porque qualquer palavra pode ser distorcida, mal colocada, e gera um problema ainda maior. Mas eu acho que é isso. Quanto mais diálogo nós tivermos, quanto mais nós entendermos para onde vamos, fica mais fácil de lidar com isso. A gente precisa de previsibilidade para o setor como um todo, mas a gente precisa dessa preocupação com o que serão esses médicos daqui para frente. Eu acho que tem dois pontos, né, Rodrigo, aqui também importante. Assim, primeiro, no caso, como você citou lá, o ministro, a secretária, né, Helena, eu acho que uma coisa boa é que esse governo não está se furtando a enfrentar essas questões. Não está. Que eu acho que um problema que nos fez chegar até aqui foi a falta de enfrentamento dessas questões. Né? Então, agora a gente chegou no limite. E se de forma correta ou não, eles estão enfrentando, estão discutindo, estão abrindo para diálogo e assim por diante. Então, essa é uma questão importante de ser colocada. Né? Estão dando a cara a tapa, né, Rodrigo? Porque exato. O mais confortável era passar a gestão e não tocar nesse assunto. Não mexer em nada, deixa a justiça definindo e decidindo e ponto final. E aí o problema é a justiça, não é o ministério. Exatamente. Então, né? coragem houve. Né? Está havendo. E saber que a solução vai desagradar uma parte. Não há solução, né? Eu tive uma audiência com o ministro recentemente que a gente foi, inclusive, falar, a gente entende o que vocês estão passando, sim, porque o SEMESP, por exemplo, é uma entidade muito eclética, né? Que tem todo tipo de instituição, pequeno, grande, filantrópico, sem fins, comunitárias, com fins, etc. E você vê que não há uma convergência em tudo. Então, uma solução geralmente desagrada uma parte e agrada a outra parte. Então, a solução que vier não vai agradar a todos. Então, essa é uma coisa que precisa ficar clara. É por isso que esse é um assunto espinhoso. Exato, exatamente. E a gente tem que entender que isso vai acontecer. Não tem uma solução que resolva para todo mundo. Não existe uma solução mágica. Então, eles vão ter que enfrentar essa situação e vão desagradar uma parte aí, não tenho dúvida. Acho que a questão toda, e de novo, eu não queria estar na pele, entendo a situação, acho que a questão toda é o seguinte: desagradado ou agradado, a lógica faz sentido? Exato. Boa. Se eu não tiver como questionar um eventual favorecimento para A, B e C, sim, não, isso é uma política pública. Isso. E como uma política pública, alguém vai sangrar. Exato. Literalmente no caso da medicina. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse talvez seja o ponto de menor desconforto. Eu não vou nem colocar de maior conforto, porque conforto não tem nesse tema. Mas o de menor desconforto. Algo que faça sentido que para eu tentar
contrapor, eu vou ter que procurar muito uma justificativa que, ao ouvir, as pessoas pensem assim, tá, mas tá forçando um pouco a barra aí, né? Exato. Eu acho que esse é o grande ponto. É um desafio, eu sei que o Semesp tem buscado diálogo também, a gente participa lá do seminário, a gente vê a participação. No que depender da gente, a gente tem interesse em contribuir, mas é um assunto difícil, é um assunto espinhoso. Eu acho que é transparência, previsibilidade, mas desde já, pensar esse futuro que não está tão distante de uma formação médica sucateada. E uma coisa que você tinha falado também, que eu acho que é super importante, precisa ter agilidade nessa decisão. Porque, como você falou, está todo mundo num compasso de espera, e você fala, bom, se com medicina eu vou para cá, se sem medicina eu vou para lá, mas as pessoas precisam ter essa previsão para investir. Está todo mundo parado. Fora aqueles que já investiram para receber as avaliações. O que faz com todo esse investimento? Né? Então, é uma situação que, assim, é complexa, como você falou, vai ser difícil de agradar a todos, mas ela precisa acontecer logo. O que não dá mais é para você deixar o setor inteiro nesse compasso de espera. Já foi 1 ano, né, Rodrigo? Já foi 1 ano, só, além dos outros que já vinham. Não, 1 ano nesse governo que decidiu enfrentar. Exatamente. Os outros... Exatamente. Foi o que foi. Exatamente. Difícil, né? Vamos Bem virar difícil. a página aqui, porque essa tá complicada. Daqui a pouco a gente se compromete. Mas a gente entende a dificuldade do tema. Acho que esse é o grande ponto. Super difícil. Só precisamos resolver. Super difícil. Só precisamos resolver. E eu não tenho solução boa para isso. Não tenho. Boa para todos é impossível. Não, boa para todos não tem. É impossível. Bom, o segundo ponto acho que é o EAD. Né? Nós temos tido sinais desde o início da gestão Camilo Santana, seja pela própria voz do ministro, seja pelos secretários, de que o EAD era um ponto de preocupação. A professora Denise deixou isso muito claro no nosso episódio, terceiro episódio, inclusive uma fala dela que reverberou, porque ela ali soltou pela primeira vez, eu tinha ouvido pela primeira vez o governo dizer que vai ser importante restringir para algumas profissões, justificando o porquê, que é o que eu falei, pode até te desagradar, mas faz sentido, esse é o grande ponto, né? Mas as decisões ao longo desse ano ainda nos parecem provisórias. Exato. Não nos parecem, são provisórias. A portaria tem 90 dias de duração, então elas são provisórias. Exato. Né? E acho que isso, embora com certeza tenha uma explicação de pano de fundo para uma análise mais aprofundada, para um estudo mais elaborado, ou para algo que esteja sendo concluído ali, inclusive juridicamente, para que não haja tanta judicialização após a conclusão desses trabalhos. Mas eu acho que nesse ponto o setor novamente fica no compasso de espera, fechou dezembro, principal vestibular do ano está aberto, o futuro financeiro do ano que vem já está em jogo sendo definido e a gente ainda não conseguiu ter uma clareza de para onde vai o EAD. Não que seja fácil, novamente, eu vou isentar aqui as pessoas que estão trabalhando em função disso. O Rodrigo teve uma fala muito feliz de dizer que teve coragem de mexer nesse imbróglio, de puxar para si essa responsabilidade que traz holofote e traz pedra junto. Exato. Né? E para muita gente era mais confortável não ter a pedra. Então, ótimo, teve coragem, mas não adianta só ter coragem. Nesse momento, a gente também precisa de um pouco mais de urgência nas definições do EAD. Exatamente. Né? E, principalmente, que impactos isso efetivamente vai trazer para a população, porque aí depois que o governo definir esse caminho, ou a justiça definir esse caminho, não sei para onde que vamos, a gente ainda vai ter que esperar um tempo para a população dizer para a gente como é que ela acomodou a decisão, né? Exatamente. Eu acho que é mais um ponto espinhoso, como você colocou, mais um ponto complexo, mas também a gente tem que falar, quer dizer, é mais um ponto que o governo teve coragem de mexer, né, de enfrentar. Ele começa o governo com uma questão crucial, que são todos os pedidos de direito no EAD em compasso de espera.
já tinham sido Já avaliados. Então você tinha uma quantidade enorme. E o que você faz com isso? Tinha gente com 250 mil vagas de direito. Tudo ali na porta das séries, né? E a série às vezes é responsável para dizer não para tudo ou sim para tudo. Com base em quê, né? Com base em quê, exatamente. Então esse é um primeiro ponto que tinha que ser enfrentado. E se criou um GT que acabou sendo alargado também para os cursos da área da saúde, porque havia também uma questão de cursos, de solicitação de cursos de odontologia, que se abrisse cursos na área de psicologia, também tinham enfermagem que alguns já tinham conseguido abrir, já abriram, né, e assim por diante. Né? Então, veterinária. E aí você tinha que discutir. Né? Você tinha que discutir, houve um GT sobre isso, depois houve uma consulta pública, né? E eu acho que o caminho está correto no ponto de vista de trazer para a discussão. Né? Agora, as propostas que foram feitas, né? Sinceramente, eu tenho dúvidas de que se esse caminho vai ser um caminho inócuo, para falar bem a verdade. Ele gerou muita discussão, né? Muitas afirmações jogadas ali via imprensa, então vai fechar, os alunos que já estão dentro vão ser prejudicados, desse nível, né, de discussão, a gente sabe que não vai acontecer isso, né, nada disso, mas como resolver isso, né? E aí a minha dúvida abriram a consulta pública, o número de contribuições foi gigantesco. Será que eles vão conseguir sintetizar aquilo e trazer dali uma solução? Esse é um primeiro ponto. Agora, o que eu vejo que as propostas ali colocadas eram propostas que só para gerar o debate, porque no fundo é quase uma fumaça. Mas quando você olha e fala que vai trazer do 3 para o 4 a questão do recredenciamento, da autorização dos cursos, etc., praticamente você falar que não vai fazer nada, porque hoje em dia todo mundo é 4 ou 5 praticamente. Então não é essa a questão. E sempre aquilo que a gente falou, avaliado por um instrumento que não é um instrumento correto. Né? Se você pegar o CPC, por exemplo, ele utiliza o questionário do estudante dentro dos insumos. O estudante avalia a infraestrutura com base num questionário que pergunta sobre a estrutura física, que para o EAD não faz o menor sentido, por exemplo. Ele faz um percentual de professores, doutores, mestres de regime de trabalho que acaba sendo muito mais benéfico para o EAD do que do presencial, porque eu preciso ter muito menos professores, e como ele é percentual no EAD, que eu acabo tendo um professor só responsável por disciplina, então eu posso ter 20 professores doutores e tenho 100% de doutores, enquanto que esse no presencial tem que ter muito mais do que 20 para dar conta de todos os alunos e não consegue chegar nesses percentuais, por exemplo. Além de ser autodeclaratório, né? Além de ser quase autodeclaratório. Não deveria ser, né? Que deveria ser na base da coleta mesmo do CPF, etc., mas não há uma auditoria em cima disso, etc. Então, assim, o que a gente vê, os instrumentos são falhos, né? E as propostas iniciais são, eu diria, tímidas, né? Elas não vão no cerne da questão, né? E aí, se só do ponto de vista sobrestar, né, eu acho que vamos ver o que vai acontecer. Mas não dá para sentar em cima dessa decisão e ficar quieto, porque se você só sobrestar, você está criando, inclusive, uma reserva de mercado. Exato. Quer dizer, quem está lá dentro está. Já fica. Você pode ter uma instituição de excelência de qualidade, querendo entrar, não pode entrar, porque está tudo sobrestado. E alguém de má qualidade continua ofertando, né? Então, não é por aí também. Reserva essa que criou a atual concentração do EAD, porque durante anos não se podia autorizar e credenciar em EAD. Só aqueles que tinham credenciados, muito bem. Os outros fica aí esperando o próximo ato regulatório que demorou anos para acontecer. Exatamente, esse é o ponto. Mas eu acho que atacar essa questão é fundamental. Eu acho que a gente tem que debater o que é qualidade, o que não é qualidade, e daí em diante você pensar em decisões que efetivamente sejam efetivas, né? Não adianta eu fazer uma solução só para inglês ver, né? Tem que ser uma solução que efetivamente vai separar o que é bom e o que é ruim, né? Excelente. Bom, acho que o último ponto para a gente encaminhar aqui para o nosso encerramento, porque a gente já está conversando, a conversa é boa, mas já estão quase 2 horas de conversa.
O telefone não para de tocar aqui, eu cutucando, aí fica quieto. Diz respeito ao financiamento estudantil, né? Você tem uma ideia, a gente estava conversando sobre isso semana passada ou retrasada, nessa pesquisa que a gente vai soltar no mês que vem, sobre os estudantes que buscam universidades de maior credibilidade, nós fizemos uma pergunta do tipo, havendo vaga de financiamento estudantil pelo FIES, você teria interesse? E a maioria, não teria interesse sob nenhuma hipótese, né? O que é um problema para um programa que tão bem fez para o país durante muito tempo, até iniciar. A gente entende que tem as limitações orçamentárias, a gente entende que houve um mau uso do programa em alguns contextos, lá na época de 2013, 2014, principalmente. Mas, enfim, era o que se podia fazer, era o que estava regulamentado para ser feito também. Mas não deixa de ser um programa de universalização do acesso, não deixa de ser um programa para trazer as classes que historicamente estavam afastadas do ensino superior de qualidade, do ensino superior de qualidade efetivamente, porque uma coisa é eu estudar o que eu posso estudar. A outra coisa é eu estudar o que eu vocaciono, o que eu sonho, o que eu desejo, e na instituição que vai me preparar bem, onde eu almejo estudar. São coisas muito sutis, mas muito distintas. Muito sentido. Né? Até para evasão. Total para evasão. Né? Então, quando a gente ouviu do novo ministério um ato, um repensar de um novo financiamento, isso trouxe à tona uma expectativa e uma esperança, porque nós estamos falando do mesmo partido político que lá atrás fez o auge desse programa, ainda que com necessidade de correções para um novo momento. Isso é irrefutável. Mas a gente vem percebendo que o assunto veio esfriando, que na proposta de orçamento do próprio governo não teve muito espaço e que ainda assim o que foi ao Congresso foi glosado em parte para fundo partidário, para fundo eleitoral, para emenda parlamentar, aquela coisa toda que a gente acompanhou na grande imprensa, e dá uma certa desesperança de que para 24 esse FIES vem do jeito que o governo pensava em vir no início de 2023. Como é que você enxerga o financiamento estudantil via FIES? Você acha que ainda tem salvação para esse programa? Ou você acha que é melhor encerrar e começar um outro a partir de uma base mais limpa em termos de problemas históricos? Então, primeiro, a primeira coisa em relação a isso, eu acho que foi uma grande decepção, a questão do tratamento que se deu ao FIES por esse primeiro ano de governo, né? Havia uma expectativa muito grande de que essa seria uma das prioridades, pelo menos da pasta do Ministério da Educação, né? Ainda mais do governo Lula, seria uma das prioridades, né? E a gente viu que não foi, né? Pelo contrário, ainda chegamos no final do ano com notícias que foram assim desastrosas, bastante, né? Falando em redução, inclusive, do programa. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Porque você tem... Esse é o ponto, a premissa básica, né, de tudo que a gente está falando de qualidade, etc. Mas se eu não resolver a questão de acesso, de como eu financio esse acesso, a gente vai ficar patinando, não vai sair do lugar. Né? Quando você olha a renda da população estudantil do ensino médio, 90% tem renda de 3 salários mínimos. Familiar. Então, quer dizer, como é que você chega... esse cara nunca vai conseguir ingressar. Então, havia uma expectativa até de que ele fosse alargar FIES, de que ele fosse alargar até ProUni, de que ele fosse alargar sistema de cotas nas universidades públicas, e nada disso foi feito. Ou seja, não houve nenhuma política ou intenção de política para melhorar o acesso dos mais carentes. Né? Pelo contrário, o FIES veio ainda com uma notícia de que vai reduzir o número de vagas, etc. Agora,
Você bem citou essa pesquisa, né, em que os estudantes já há um preconceito em cima do FIES por conta daquele momento desastroso, né, que foi 2014, e depois da crise que ele mergulhou, e aí ele passou a ser um financiamento que passou cada governo, a cada momento, sendo mais restrito, se tornando muito mais um financiamento bancário do que um financiamento social, né? E com isso ele passou a não ter acesso. Então, muitos estudantes, as vagas começaram a diminuir, né, muito, mas o critério para conseguir obter o financiamento em 100% do curso passou a ser tão difícil que esses estudantes se candidatavam e se frustravam. Era utópico. E isso se irradiou. Né? Então, sem dúvida nenhuma, houve um problema na imagem, né, do financiamento. Ainda junto com isso, aquelas políticas atabalhoadas de perdoar a dívida de qualquer jeito, de se falar que 90% estava inadimplente, dos alunos falaram que não conseguindo emprego e com uma dívida enorme. Então, assim, eu acho que precisaria de uma reformulação muito mais profunda, né? Talvez mudar nome, etc. Mas o modelo tem que se mudar. O modelo ideal de financiamento estudantil é um modelo que está atrelado à renda futura desse aluno. Esse modelo você pode, inclusive, incluí-lo na universidade pública. Você não precisa fazer com que a universidade pública seja gratuita. Todo mundo tem financiamento. Todo mundo paga, todo mundo tem financiamento. Só que você só vai pagar esse financiamento depois de formado se você gerar renda. Ou seja, se a Receita Federal é fácil de perceber, né? Acabou, exatamente. As pessoas falam, mas nem todo mundo, tem muita gente que fica no trabalho informal. Quem consegue ficar à margem da Receita Federal? Não consegue. Né? Então, e ela faz a justiça automática. Se você, por exemplo, na Austrália, né, que é um lugar que melhor funciona isso, se o estudante tem uma renda de até 55 mil dólares australianos no ano, ele não paga nada aquele ano. Então, se você já fez justiça social, você não está cobrando da pessoa que não pode pagar. Se ele recebeu 65 mil, você vai cobrar uma taxazinha. E assim por diante. Se ele recebeu mais de 100 mil dólares, você vai cobrar mais. Ele vai pagar mais rápido, não é que ele vai pagar mais. Ele vai te devolver mais rápido esse dinheiro para você recompor o fundo. Então, isso você faz justiça automática. Se você, por exemplo, nunca atingiu a renda mínima, ou seja, o ensino superior não transformou a tua vida, você passa sem pagar aquele curso ficou gratuito para você. Entendeu? Então, é muito mais justo. E essa é a importância do FIES nas instituições de qualidade, né, Rodrigo? Exato. Porque eu preciso garantir a mobilidade. Exato. Esse sistema só funciona se você tiver um bom sistema de avaliação, porque eu preciso que esse aluno que o curso gere empregabilidade para esse aluno e aumente a renda dele para ele me pagar, senão eu quebro. Exatamente. Entendeu? Senão esse fundo quebra. Então, é uma das premissas que eu tenho um bom sistema de avaliação. Se a instituição não estiver bem avaliada, ela não pode entrar no sistema de financiamento. Isso mostra que tem um caminho ainda antes, né? Porque é o ponto que a gente estava falando aqui esse tempo todo, né? De que talvez os instrumentos não atendam mais às necessidades que a gente tem no nosso sistema. E eu vou até um pouco além. Acho que o governo demonstrou um entendimento, na minha opinião, muito sóbrio, quando ele colocou que o FIES não é custo, é investimento e não é bancário. Ou seja, é um programa que sim foi feito para dar prejuízo. Exato. Mas não é para dar prejuízo com todos. Exato. É para dar prejuízo com aqueles que efetivamente não tiveram mobilidade. Exatamente. Né? Exatamente. E acho que na linha do tempo você consegue fazer uma estatística de quais as instituições que produziram mobilidade e quais as que não produziram. Exatamente. E vai filtrando o programa a partir disso, obviamente dando todo o direito e transparência para que as instituições adaptem o seu modelo pedagógico, não sejam simplesmente punidas sem o devido feedback. Exatamente. Né? Mas eu acho que esse é um caminho, na minha opinião, que a gente concorda que é importante o país trilhar. Eu acho que o novo FIES é bater na mesma tecla. Eu acho que está na hora de... Pensar no outro. Vamos demolir, vamos começar um outro, mas
que precisa ser começado com mais seriedade, e aí eu não me refiro ao Ministério da Educação, eu me refiro a todos os ministérios, Fazenda, Planejamento, Indústria, Trabalho, Congresso, Ciência e Tecnologia e ao Congresso, que precisam garantir que esse programa tenha renda, tenha orçamento. Porque, do contrário, a gente não está investindo no futuro de verdade. A gente está gastando dinheiro. Exatamente. Esse é o ponto fundamental, é a premissa, como eu falei. Se a gente não cuidar do financiamento do acesso ao ensino superior, a gente pode discutir o que quiser. Não vai ser inócuo. Se eu não aumentar os 18% de jovens no ensino superior para 30%, eu não vou transformar a realidade do país. Que é quase o dobro, diga-se de passagem. Exatamente. Então eu vou ficar falando, discutindo, vamos resolver o problema da medicina, o problema da licenciatura, tentar achar um jeito. O EAD da saúde. O EAD, etc. Quando, na verdade, a premissa básica é que precisa ser resolvida. Essa é a mais importante de todas. Eu financiar o acesso. E aí eu acho que a gente precisa ser mais criativo. O governo precisa ser mais criativo, abrir mais para diálogo, assim como ele está abrindo para o EAD, etc. Exato. Vamos debater. Né? Por exemplo, você tem outros caminhos. Você pode, por exemplo, capitalizar as instituições de ensino para elas darem crédito educativo próprio. Né? A Fundacred aí fazendo já o merchan para eles aqui. Mas é um exemplo. Né? Você tem instituições aqui no interior de São Paulo, tem uma instituição que trabalha com 70% com crédito educativo. E eles já estão se repagando com inadimplência baixíssima, conseguem não baixar preço e trabalham numa qualidade altíssima. Então, tem caminhos, né? Só que eu não vejo essa discussão na mesa. Né? Eu vejo uma discussão bastante rasa e bastante decepcionante do ponto de vista do que eu imaginava que esse governo traria para essa questão. Pelo menos no primeiro ano. Exato. Não, faltam ainda, 3. Eu não. As esperanças não morreram. Mas já que estamos aqui hoje falando, vamos dizer, foi decepcionante esse primeiro ano em relação a essa questão. É um balanço. E acho que é um sinal, algo que a gente pode reverter em 24. Sem dúvida, tem todo o tempo para isso. Exatamente. Sem dúvida. Bom, vamos encaminhando aqui aos encerramentos do nosso 6º episódio do Young Podcast, com maravilhosas reflexões aqui na presença do Rodrigo Capelato. Foi um prazer, e já era esperado que seria um prazer inenarrável ter você aqui. Você que está em casa, eu sei que você vai partilhar esse podcast em vários dias de ouvir, porque ficou longo, mas vai valer muito a pena a gente trazer esse debate para todos vocês, ainda mais num período meio de recesso, meio de férias, que esse episódio vai abrir o nosso ano de 2024, para a gente aqui, a despedida de 2023. Legal. E eu preciso trazer aqui algumas estatísticas nossas do podcast, né? Nós tivemos aqui, ao longo desse ano de 2023, 32 palestras em eventos que são públicos e em eventos dentro de instituições de ensino. Legal. 116 trechos voados do Brasil por 18 estados. Isso aqui me deu uma angústia quando eu fiz a somatória. 6 episódios de podcast com 7.800 visualizações, no mínimo nos 5 primeiros. São visualizações absolutamente orgânicas, o que para o nosso segmento, mais de 1.000 visualizações de um episódio de podcast é muita coisa, ainda mais porque nós somos um podcast independente. Então, muito obrigado a você que esteve aí. Foram 232 matérias na grande imprensa do Brasil, repercutindo temas que nós tivemos aqui no nosso Young Podcast, o que, de uma certa forma, nos faz felizes em continuar e com uma responsabilidade aumentada para o próximo ano. Então, foi um privilégio estar aqui com vocês ao longo de 2023. Foi um privilégio contar com o apoio da Young, da Brand, da Brook, da Fundacred ao longo desse ano. Mais do que isso, foi um privilégio termos os convidados que nós tivemos a felicidade de conhecer e de poder dialogar com vocês ao longo desse ano. E eu tenho certeza que, em nome de todo o segmento, em nome de todos os gestores, professores, estudantes, todos estão muito gratos para você, Rodrigo, representando todos os outros que aqui estiveram, que doaram um pouquinho do seu tempo para conversar com o setor. Então, meu muito obrigado. Abra as suas palavras finais aí. Meu caro, só quero te agradecer, parabenizar pelo trabalho, né? Não é jogar confete, não, mas realmente é um trabalho de muita qualidade. Eu venho acompanhando a tua trajetória, é uma trajetória incrível. Não à toa você está com a Brook, que é uma associação que
eu tenho um grande apreço, Fundacred, né, e pela tua trajetória, né, profissional. Dizer que, assim, a tua condução foi muito boa, uma delícia. Quando a gente começou a falar, você falou, teve podcast de 1h30, 2 horas. Eu falei, cara, como é que eu vou levar mais do que meia hora aqui? Eu não vou conseguir. E você, realmente, você vai levando a gente aqui num papo maravilhoso. Então, te agradeço muito pelo convite, pela honra de estar aqui com você. Eu sei que a gente vai ter uma trajetória longa aí em 2024, juntos, com muitos trabalhos, muitos projetos. Vai ser muito legal. E te parabenizar mesmo, parabenizar todos que estiveram comigo aqui, tiveram a honra de poder estar aqui no seu podcast. Eu acho que vai se tornando uma referência, né? Porque a gente não tem um podcast referência, e eu acho que o seu podcast é a referência hoje no setor, assim, é o que mais conversa de forma isenta, com muita qualidade, que ouve todos os lados, né? Então, parabéns mesmo, e te agradeço de coração pela acolhida, pela forma como você conduziu, foi realmente uma honra e um prazer. Senhoras e senhores, Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP, muito obrigado pelo 6º episódio, obrigado vocês pela audiência. 2024 a gente se encontra novamente. Um grande abraço e até o próximo episódio. Boa. Tchau. Grande abraço.